Om Hara. Om Hara é uma saudação que vem da tradição tântrica. Om Hara, Om significa todo o universo, toda a criação. E Hara é um dos nomes de Shiva, que é o criador mítico do yoga, do tantra, e representa, é um arquétipo, uma assinatura de um xamã de origem indiana. Om Hara, portanto, é uma saudação tântrica. Namastê é uma saudação mais voltada à tradição Vedanta, Brahmacharya, e Namastê é uma tradução muito comum na Índia. Hari Om já é uma tradição que envolve, uma saudação que envolve os adoradores de Krishna. Então, se você tem essa ligação com o Tantra, com o xamanismo hindu, um dos xamanismos mais antigos que existem, bem arcaico, é o xamanismo tântrico, que se chama Nati, a tradição Nati. E uma das saudações do Tantra, então, é Om Hara. Conforme prometido, eu vou compartilhar com vocês uma série de questões que foram me trazidas pela minha irmã, pela minha grande amiga, a Vânia, que o nome dela é Gangadi, um nome espiritual, que eu falei para ela assim, eu quero que você compartilhe comigo de 5 a 10 perguntas muito para valer em relação ao Tantra. Perguntas assim extraordinárias, porque por vezes uma pergunta nos movimenta muito. Uma ótima pergunta sempre vai trazer uma ótima resposta para nós. Então vamos ver aqui se vocês gostam das questões da Vânia. A primeira delas, ela fala do homem moderno, homem civilizado, das dores, do consumismo, da competitividade, das doenças psíquicas, até porque a Vânia é psicóloga e uma das boas. E se todos os seres humanos fossem tântricos, como seria? Olha que pergunta boa. E se todos os seres humanos fossem tântricos, ou um bom número de seres humanos? Então é importante notar que algumas características do Tantra são: a primeira, ahimsa, não violência, que é uma característica que o Gandhi levou para a Índia. Então o Tantra tem a não violência como um caminho. O outro, o Tantra, é uma filosofia matrifocal, que foca o masculino e o feminino, mas principalmente é uma filosofia matriarcal. O homem tântrico via a mulher, quando ela estava com o nenê na barriga, ela ia engordando, 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 e ela expelia a vida, expelia a vida. E o homem tântrico, portanto, reverenciava a força do feminino. Tanto que várias imagens do Tantra, muito antigas, elas representam o culto a Vênus paleolítica, aquela mulher bem grande, com os seios grandes, toda arredondada. Então o Tantra prega a não violência, os valores matriarcais, a dança, a celebração. O Tantra traz para o mundo valores tribais, é uma das pouquíssimas escolas de espiritualidade, pouquíssimas que utiliza o corpo. A maior parte das religiões, a maior parte da espiritualidade nega completamente o corpo. Existem espiritualistas independentes que misturam uma série de coisas e trazem o corpo para a espiritualidade. Mas essas tradições antigas, o Tantra diz, você tem um corpo e o corpo pode se iluminar. É o corpo búdico, é o corpo prânico. Então o Tantra não violento, matriarcal, amoroso, porque a mãe é amorosa, a mãe é gentil, a mãe é carinhosa. O Tantra aponta uma alimentação que é o que chega hoje muito perto do vegetarianismo, do veganismo, um respeito absoluto aos animais, porque nós temos que lembrar que o Tantra é tribal. Nós vivemos numa civilização que surge no Iraque há 2.500 anos antes de Cristo. Ali começa a civilização. Antes todos nós éramos tribos,
Todos nós éramos tribais. Então no Brasil, o que lembra o Tantra? O Merinaco, o Pataxó, o Zoé, o Chavante, o Tupinambá, o Guarani. Todas essas tribos, o que o índio faz muito? Dança, namora, respeita a natureza. Cultuar não tanto, mas respeita. O índio tem toda uma série de movimentos corporais e os povos tribais da Índia faziam muitos alongamentos, que é o que deu origem ao yoga. Então hoje no mundo todo, a medicina fala o tempo inteiro de meditação. Isso tem origem no Tantra hindu, do Tantra de Mohenjo-Daro, de Harappa, que são as primeiras cidades a serem pesquisadas de origem tântrica, num povo drávida. Então a pergunta é, como seria o mundo se muitas pessoas tivessem valores tântricos? Muita dança, muito namoro, não violência, uma sociedade muito mais matriarcal. Isso não quer dizer que as mulheres estariam no poder. Pode ser homens, mas com valores matriarcais. Porque tem muitas mulheres, como Margaret Thatcher na Inglaterra, que apesar de ter sido uma mulher, ela era extremamente bélica. Então a questão não é ser homem e nem mulher para dirigir o planeta, é ter um valor feminino. Não importa se é do sexo feminino. Tem muitas mulheres que acabam sucumbindo a essa questão do poder quando assumem e imprimem valores masculinos. Então é importante. O Tantra tem muito a oferecer para o planeta, muito, muito, muito. Tanto que quem segue o Tantra, quem é um terapeuta ou um praticante de Tantra, terapeutas temos bastantes, praticantes de Tantra, poucos. A não ser que a pessoa entenda que Tantra e Yoga caminham juntos. O Tantra é uma filosofia de uma cidade, de algumas cidades na Índia, à beira do rio Indo, do rio Sarasvati. Eles tinham uma filosofia, alimentação, não violência, falar a verdade, liberdade. Tinha os problemas deles, sim, mas tinha essas filosofias. E o Tantra era a filosofia desses povos, muito antigos. E dentro dessa filosofia existia o yoga, praticava-se yoga. Então imagina, quanto mais pessoas praticarem yoga, fazerem meditação, estimularem os chakras, porque o tântrico estimula os chakras, não equilibra. Quanto mais pessoas se alimentarem de forma natural, tudo isso são valores que vêm do Tantra. E a maior parte das religiões e da espiritualidade que vem depois do Tantra, elas têm valores opostos, são patriarcais, valorizam a violência, valorizam a punição, dão nenhuma importância para o corpo, zero importância para o corpo. O corpo sempre é colocado em segundo plano. Então eu vejo o Tantra assim. E é bacana, eu acho, falar para vocês que eu nem sou muito tântrico. Eu misturo muito o Zen budismo, que eu adoro, com o Tantra, com o taoísmo. Mas quando eu estudo o Tantra, ele, para mim, no meu ponto de vista, é algo extraordinário. Algo extraordinário. Por esses valores que eu estou colocando aqui para vocês, ok? Então, se você quiser viver de forma tântrica, aprender com o Tantra, é isso, é rever a alimentação, é rever os relacionamentos afetivos, é ser mais amoroso, é falar a verdade, é trabalhar muito entregando muitas coisas para o divino, é ter disciplina. O tântrico tem tapas, que é uma profunda disciplina de não desistir de nada, de ir até o fim naquilo que começa, de praticar muito. Tudo isso é tântrico. O tântrico na Índia ele é muito refinado, muito culto. Sempre que você vê um homem tântrico, ele é muito culto, ele lê muito, ele tá muito, um homem e uma mulher. Ele está muito ligado à arte também, as questões que envolvem a arte. Uma outra pergunta que vem aqui para mim, sim, o Tantra não equilibra chakras. Isso é uma visão muito ocidental. Até uma outra pergunta que a Vânia me faz, eu vou responder já já, é a questão por que o Ocidente é tão sexual e por que o Ocidente inventou essa história de equilibrar os chakras.
Talvez porque nós somos tão desequilibrados no Ocidente que existe essa promessa de equilíbrio. E o tântrico não tem nada de equilibrado. O tântrico é muito energia. Você já viu um índio equilibrado? O índio é energia, é carisma, é vitalidade, é saúde, é prontidão para namorar, prontidão para amar. Talvez o que equilibre realmente os chakras seja o Tai Chi Chuan, seja o Qigong, seja o Aikido. Essas escolas têm uma proposta de equilíbrio. Mas tanto o yoga quanto o tantra, qualquer texto que você vê dos dois, sempre vai falar de um estímulo, de uma energização, uma energização educada. Educada, isso é importante, ok? Então essa é a primeira questão que vem a mim.